Arrependa-se do seu caminho, não tenha vergonha. Eu pego pros meus filhos todo dia, eu falo assim, perdoa o papai errou. Como eu errei, como eu errei naquele momento. Eu tenho humildade. Então eu falo que hoje em dia, eu falo pros meus filhos, alimente o seu ego. O que é o ego? Esforço, garra e obediência. Com tantas ideias para gravar e pouco tempo para editar, com certeza, tudo que você está precisando é de alguém que faça a edição dos vídeos para as suas redes sociais. Mais informações, acesse o link na descrição e entre em contato. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Esse conteúdo está incrível, assista até o final. Esses teus valores, né, que você mostra com força e com firmeza, foram construídos à base da influência, à base do treino. E eu quero que você lembre um conselho bom que você recebeu durante essa tua jornada e um conselho ruim. Você fala, esse não foi um bom conselho. Só que assim, olha, você falou muito sobre... A gente tá aqui, influência. Quem eu sou? De onde eu vim? Pra onde que eu tô indo? Pra onde eu vou? As pessoas estão ao meu redor. Cara, no, say no, no, no. Você é a influência pros teus filhos. Não, o cara olha, os teus filhos olham pra você, porra, meu pai, a minha mãe. Essa influência... Quais foram as influências positivas? Assim, me dá um conselho que você ouviu que foi muito bom e um conselho que você estava num lugar sendo influenciado, porque nós somos influenciados pelo ambiente que a gente está, né? O ambiente molda o homem, o ambiente forma o homem. E qual foi um conselho ruim que você recebeu, absorveu e até aplicou? Bom, eu vou começar com um conselho ruim. O pior conselho que eu já tive é aquele conselho assim. Eu me lembro que eu tava fazendo uma coisa, o cara virou e falou assim, tem problema não, Deus perdoa. Eu virei e falei, caramba. Eu falei, uau. Eu falo que o diabo, ele era o acusador. Eu vou contar uma história muito interessante. O diabo, ele é conhecido como acusador. Ele ia... Eu achava que o diabo estava no inferno. Muita ignorância minha. E eu achava, o diabo está no inferno. Não, o diabo sempre esteve no céu, até Jesus ressuscitar. O diabo esteve no céu. Você pode ler o Apocalipse 12. O diabo, ele ia sempre, quando os anjos iam se apresentar, o diabo ele ia lá e acusava as pessoas, acusava Moisés, acusava todo mundo. E tinha um homem chamado Jó. Você ouviu aquela paciente de Jó? Uhum. Você conhece a história de Jó? Paciência de Jó. Você conhece a história de Jó? Mais ou menos. Cara, tem que ler essa história, porque paciência de Jó, tem paciência de Jó. Tem paciência de Jó. Jó era um homem justo. E os anjos foram lá apresentar e o diabo veio junto, a sua turma. Quando chegou lá, e Deus é engraçado, que Deus, ele, de alguma forma, ele permitia que o diabo estivesse no céu. Eu não quero entrar em escatologia, mas o diabo ia lá e apareceu. Deus olhou assim, diabo, tá vendo aquele cara lá? Ele não era mais Lúcifer. O nome dele era diabo, Satanás, o que foi. Diabo, tá vendo aquele cara lá? Aquele cara é meu servo, Jó. Olha como é que ele me obedece, olha como é que ele é fiel. O diabo sujo falou assim, muito fácil, ele tem tudo, ele é rico, ele é isso. Você acha que ele é isso? Então ela toca na riqueza dele. Tirou. Tá vendo? Olha lá, ele continua me adorando. Mas é fácil, tá com os filhos, tira os filhos dele. Ele foi tirando as coisas dele. Chegou um momento que a mulher de Jó falou assim, amaldiçoa o seu Deus e morre. Olha o conselho que essa mulher deu para ele. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Ele falou assim, como falas uma louca mulher? Aceitaste o bem de Deus com prazer e o mal não queres tu aceitar? Glória a Deus. O pior conselho que eu tive na minha vida foi a pessoa fazer uma coisa errada e o cara fala assim, Deus perdoa. E o grande problema é entender que tudo tem consequência. Lá em casa eu adoro, cara, a Joana é uma excelente mãe. Tem consequência, e a consequência dói no pai. O pai que não disciplina o filho, ele vai sofrer mais tarde. Ele vai se arrepender. Dói fazer o agora, mas ajudar. Então é o seguinte, toda vez que eu não entendi esse princípio, esse tal de tá ok, não tem problema. Não tá fazendo nada mal não. Acabei de fazer uma coisa ruim. Como é que eu não tô fazendo mal? Eu preciso de alguém me disciplinando. Eu preciso de você falar pra mim. O feedback seu vai ser muito importante. Vitor, não foi legal.
A gente tem um yes man, yes man, yes man. Cara, que tem de pessoa eu falo que tem de pessoa massageando o seu ego todo dia, toda semana. Mas quantas pessoas que vão te ajudar, falam assim, ô Jota, cuidado com esse amigo, cuidado com essa situação. Porque às vezes pode parecer bom, e o que parece bom naquele momento é morte. Sim. Foram meus piores conselhos. O meu melhor conselho foi entender sobre o arrependimento. O que é o arrependimento? Eu vou falar bem simples essas duas histórias sobre esses dois reis, né? Vou botar aqui pra gente simbolizar rapidinho. Tá aqui, ó, os dois reis, tá? Esse rei aqui, ele todo ano tinha uma guerra, ele tinha que estar na frente da batalha. Nesse dia, ele decidiu ficar no castelo dele, ficar no Instagram. Esse rei é o rei Davi. Ele falou assim, pô, vou ficar aqui no Instagram dando uma olhada aqui no que está acontecendo. E tinha uma mulher tomando banho no terraço, essa mulher era Betseba. E ela começou a fazer, pô, ela sabia que esse rei estava check no Instagram, e ela começou a fazer as posições, né, nu, o rei olhou, ele foi e desejou essa mulher. Só que ele perguntou, quem é aquela mulher, pro servo dele, e o cara falou assim, essa mulher é a mulher do seu guerreiro, é a mulher do seu melhor guerreiro. Tá. Traz ela aqui. Foi consumir essa mulher. Traiu, fez tudo errado. Bom, esse cara aqui, um belo dia, depois de ele ter feito tudo, depois de matado esse guerreiro, trouxe o cara da batalha, trouxe ele, o guerreiro permaneceu fiel ao rei, não traiu, ele foi e matou esse marido dela para ficar com ela, porque ela engravidou ele. Ela engravidou a mulher. Bom, mas esse cara aqui se arrepende do que ele fez. Ele se arrepende, marcamente. Ele fala assim, eu mereço a morte. Mas Deus falou assim, porque você se arrependeu, mudou de direção, eu vou te perdoar. E esse rei aqui é o rei Salomão. É um cara que é filho desse rei. E ele teve toda a riqueza do mundo. E ele, para não ter guerra, ele fez aliança. O que é uma aliança? Aliança, você vê aqui, ó, aliança. Dá para filmar aliança? Tem como? Quem filma da aliança aqui? Carlos. O que é uma aliança? Você vê, ela não tem fim. A aliança não tem fim. Ela é infinita. Esse é o significado de uma aliança. Ele fez uma aliança com várias mulheres para não ter guerra. E teve mais de 700 mulheres. E adorou vários outros deuses, várias outras filosofias, criou várias outras filosofias. E ao longo da vida dele, depois da vida dele, começa a ver que ele fez errado e começa a escrever sobre o remorso. Ele não se arrepende. O que é arrependimento? Mudança de direção. O que é o remorso? Eu continuo na mesma direção e continuo, poxa, ó céu, ó vida, a vida é difícil. Então, eu falo para todo mundo, a melhor advice que eu tive na minha vida é o seguinte, arrependa-se do seu caminho, não tenha vergonha. Eu pego para os meus filhos todo dia, eu falo assim, perdoa o papai errou. Como eu errei, como eu errei naquele momento, eu tenho humildade. Então, eu falo que hoje em dia, eu falo para meus filhos, alimente o seu ego. O que é o ego? Esforço, garra e obediência. Boa. Esse é meu processo. Eu tenho esforço no meu processo, eu tenho garra no meu processo, eu tenho obediência no meu processo. Quando eu crio isso, eu tenho a humildade de saber assim, poxa, eu posso me reinventar ainda. Ainda dá tempo. Lindo. Ainda dá tempo. Eu não interessa se você está com 80 anos, se o cara está assistindo aqui, está com 90 anos, está com 100 anos, dá tempo. Lindo. Se arrependa-se. Volta atrás e fala, pô, queria ser tudo. Vai ser aquilo que você nunca foi. Um dia é como se 1000 anos é como se fosse um dia. Então, faça do seu um dia 1000 anos. Cara, que coisa linda, meu irmão. Faz o seguinte agora. Com tantas ideias para gravar e pouco tempo para editar, com certeza, tudo que você está precisando é de alguém que faça a edição dos vídeos para as suas redes sociais. Mais informações, acesse o link na descrição e entre em contato. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo.